Nesse vídeo você vai ver o versículo mais poderoso da Bíblia para que o dinheiro transborde em sua vida. E graças aos ensinamentos de Deus, você conseguirá economizar, gastar, investir e viver sem dívidas. A maneira como a maioria das pessoas lida com o dinheiro é oposta aos princípios financeiros de Deus. É por isso que as chaves do sucesso e os segredos para finalmente sair das dívidas que nos afligem estão neste livro, que talvez alguns tenham em suas casas, acumulando poeira e se deteriorando com a umidade. Obviamente estou me referindo à Bíblia, e é este livro tão poderoso que os pobres devem começar a ler. Isaías 55:8 diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos." Jesus falou de dinheiro em muitos trechos da Bíblia, mais vezes do que falou sobre o céu, o inferno e o pecado. De fato, 16 das 38 parábolas da Bíblia se referem a como administrar finanças e bens. A Bíblia contém 500 versículos sobre como e quando orar, um pouco menos de 500 versículos sobre a fé, mas mais de 2.350 versículos relacionados ao dinheiro e às posses. É hora de você recorrer às Sagradas Escrituras para melhorar suas finanças. Os conceitos desenvolvidos na Bíblia oferecem uma visão clara do que Deus quer que saibamos sobre o manejo das finanças. Entre mitos, verdades e meias-verdades, a sociedade adotou uma percepção do dinheiro muito diferente da que se pode extrair das Sagradas Escrituras. Na Bíblia, encontramos uma correlação íntima entre o desenvolvimento do caráter de uma pessoa e a maneira como ela lida com o dinheiro. Ou seja, o dinheiro é o índice exato do nosso verdadeiro caráter, e dependendo de como o manejamos, pode se tornar uma bênção para seu dono. Erroneamente, acredita-se que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o que realmente destaca é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mateus 6:24 diz: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro." E se lermos também 1 Timóteo 6:10 diz: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." Em Lucas 16:11 lemos: "Se pois nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras?" Este versículo nos diz que Jesus equipara nossa maneira de lidar com o dinheiro à qualidade de nossa vida espiritual. Se manejarmos nosso dinheiro de acordo com os princípios das Escrituras, nossa comunhão com Cristo se fortalecerá. Se lidarmos com nosso dinheiro de maneira infiel, nossa relação com ele sofrerá. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas a Timóteo, reforça uma correta interpretação sobre o dinheiro e nos diz que neste trecho de 1 Timóteo aprendemos que o dinheiro não é o vilão da história, mas a ganância e o amor ao dinheiro. Esses últimos são os que realmente trazem dissabores e problemas às nossas vidas, já que quando queremos acumular riquezas para obter fama, poder e prazeres desenfreados, causando dano a outros ou satisfazendo os desejos egoístas de nosso coração, podemos concluir que o dinheiro não corrompe. O dinheiro apenas revela quem realmente somos por dentro. Marcos 7:4 diz: "Nada do que vem de fora pode contaminar uma pessoa, mas bem, o que sai da pessoa é o que contamina." Cremos que isso se aplica à nossa relação com o dinheiro. Se você conhece pessoas que mudaram tristemente ao acumular riquezas, não foi o dinheiro que as mudou, mas sim que se tornou visível quem realmente eram por dentro. Por isso devemos cultivar não apenas nossa mente, mas também nossa alma e coração, porque ter dinheiro não significa que devamos mudar nossa essência. Inclusive, se você deseja dar um passo a mais rumo ao seu sucesso financeiro, confira nosso conteúdo premium clicando no primeiro link da descrição. Encontramos alguns princípios sobre o dinheiro e os bens materiais. O primeiro princípio nos fala sobre o dinheiro e as posses. Este princípio se refere ao fato de que todas as coisas provêm de Deus, que não apenas Deus é o dono de tudo, mas que tudo o que recebemos é graças a Ele. A Bíblia adverte sobre o perigo de esquecer Deus nos bens que adquirimos. Lembra-te de Javé, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Deuteronômio 8:18. Quanto ao dízimo e às ofertas, as Escrituras prometem aumentar as bênçãos de quem decide fazê-lo. Dar nos faz realmente livres, enquanto acumular nos faz prisioneiros.
Tiago 5:2. Dar muda a vida dos outros, João 3:16. Dar nos retorna as bênçãos, Lucas 6:38. Dar nos permite acumular tesouros no céu, não na terra, Mateus 19:21. Assim como fala de bênçãos, a Bíblia é muito clara ao nos advertir sobre alguns mandamentos relativos ao dinheiro e a como devemos administrá-lo para que tudo corra bem. A ninguém devais coisa alguma, Romanos 13:8. Este mandamento significa que não devemos incorrer em dívidas, pois quando nos endividamos, perdemos liberdade. O que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. Dentro destes princípios bíblicos sobre o dinheiro, também se destacam dois aspectos muito importantes. Primeiro, fazer um orçamento. Em Lucas 14:28 lemos: Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o custo, para ver se tem suficiente para terminá-la? Se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem começarão a zombar dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde terminar. Então podemos afirmar que planejar com antecedência e economizar para despesas conhecidas, mas intermitentes, é um componente essencial para fazer um orçamento. Com isso, você pode determinar a quantidade de dinheiro que precisa separar para cobrir todas as suas necessidades financeiras. Além disso, Provérbios 21:5 diz: Os planos do diligente conduzem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Segundo, diversificar seus investimentos. Eclesiastes 11:2 diz: Investe em 7 negócios, sim, em 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Esta linha de Eclesiastes é uma breve e clara explicação de por que faz sentido diversificar seus investimentos. Quase qualquer tipo de investimento pode ser vítima de algum tipo de mal, seja uma praga de gafanhotos que destrua uma colheita de grãos, ou uma queda da bolsa que reduza o valor das ações ou dos imóveis. Portanto, faz sentido colocar dinheiro em diferentes tipos de investimentos. Dessa forma, um único desastre não lhe custará tudo o que tem. Para o investidor comum, a diversificação para reduzir o risco é um plano muito mais seguro e sólido. Além disso, o especialista em finanças Howard Dayton fala em seu livro Seu Dinheiro Conta, sobre como a Bíblia contém respostas para os problemas financeiros do século XXI. Segundo Howard Dayton, a Bíblia oferece as verdadeiras soluções para esses problemas financeiros que enfrentamos hoje em dia, e conforme aplicamos os princípios da economia de Deus, começaremos a sair das dívidas que nos impedem de avançar, gastando dinheiro de maneira mais sábia conforme nossa renda. Howard Dayton nos aconselha que a investimento perfeito não existe. Precisamos diversificar. Considere os seguintes passos ao diversificar seus investimentos. 1. Economize para as despesas de um mês e obtenha proteção por meio de seguros. 2. Economize para as despesas de 3 a 6 meses. Economize para compras importantes. 3. Desenvolva suas capacidades para negócios e vocações. Um princípio bíblico é investir em seu negócio ou vocação, que será produtivo, e depois construir sua casa. Prepara tuas tarefas de fora e dispõe-nas em teus campos, e depois edificarás tua casa. Provérbios 24:27. Muitas pessoas hoje em dia cumprem essa ordem ao contrário, comprando uma casa grande demais prematuramente, a qual requer tanto dinheiro para mantê-la, que impede de investir em um negócio. 4. Compre uma casa. Invista de maneira conservadora para alcançar metas a longo prazo. 5. Realize outros investimentos. O segundo grande princípio que se lê na Bíblia diz que Deus é o dono de tudo, do mundo e de tudo o que nele há. Minha é a prata e meu é o ouro. Ageu 2:8. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. À medida que você descobre esses princípios e os coloca em prática, você se aproximará mais de Deus, se submeterá a Ele de maneira mais completa como Senhor e aprenderá a estar contente e a organizar suas finanças em seu lar. Neste ponto, posso dizer que, segundo os princípios da economia de Deus, compilados nos livros da Bíblia, é preciso ser sábio ao economizar, mas não acumular, gastar com discrição e controle, usar recursos próprios para ajudar os outros, mas tudo com discernimento. A Bíblia diz que não é ruim ser rico, mas é ruim amar apenas o dinheiro.
Também não é ruim ser pobre, mas você deve considerar ter uma vida de felicidade. Com mais de 2.300 idiomas, a Bíblia é a obra mais vendida e lida de todos os tempos. Para muitos, são as Sagradas Escrituras. Outros a compram e guardam por anos em suas bibliotecas. O certo é que, ao final, tantos homens e mulheres confessam ter alcançado o sucesso econômico simplesmente lendo essas Sagradas Escrituras. Em tempos difíceis, pode ser difícil ver que há dias melhores por vir, que só Deus tem a resposta para esses momentos de incerteza. Você só precisa buscar e esperar a bênção de Deus. A cada dia, mais pessoas se perguntam onde podem ir para receber ajuda. Há duas alternativas básicas: a Bíblia e as respostas que as pessoas inventam. É por isso que as chaves do sucesso e os segredos para finalmente sair das dívidas que nos afligem estão neste livro que talvez alguns tenham em suas casas, sem abrir. Posso mencionar que as soluções para os problemas financeiros que os ricos enfrentaram foram em grande parte resolvidas graças à palavra da Bíblia. Enquanto diariamente nos concentramos erroneamente em soluções temporárias para pagar dívidas que parecem não acabar, desviando-nos do verdadeiro caminho para a prosperidade. Para muitos multimilionários ao redor do mundo, a Bíblia sempre influenciou a ética moral e espiritual do mundo ocidental, mas agora também está sendo incluída no mundo dos negócios. Se nos basearmos nos resultados de alguns milionários que atribuem seu sucesso a seguir a Bíblia como seu manual de negócios, mais do que um livro religioso e histórico que influenciou milhões de pessoas, começaríamos a conhecer outro tipo de ricos, milionários, que passam despercebidos devido ao fato de os meios de comunicação não os registrarem com excessos e escândalos morais. A Bíblia é um livro que guarda um grande número de ensinamentos de todo tipo. E, como mencionamos antes, contém ensinamentos que estão muito mais focados nas finanças.